Capítulo 1192, Pontos de Mérito em Ascensão. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho dos três prodígios da mansão marcial sagrada. Em um instante, o único que restou foi Cheng Weiping. Desde o início, a luta foi extremamente feroz e intensa. Mas todo o embate ocorreu dentro de um breve momento. Toda vez que Lin Ming combatia as três pessoas, havia uma colisão violenta e selvagem entre eles. No entanto, ele fizera isso sem piedade e sem hesitação, e a tenacidade de sua verdadeira essência era espantosa. E ele ganhou. A batalha acabou. Os muitos participantes presentes não podiam acreditar em seus olhos. Embora esperassem que a força de Lin Ming pudesse ultrapassar levemente a dos três prodígios da mansão marcial sagrada, eles nunca imaginaram que isso os superaria nesse ponto. Eles não estavam nem no mesmo nível. Do começo ao fim, Lin Ming simplesmente dominou eles. As leis do tempo de Cheng Weiping foram subjugadas pelas leis de nível mais alto que Lin Ming usava, e a habilidade defensiva formidável de Cheng Qianyao e o campo de força da terra profunda foram quebrados através da força absoluta. Shen Yanran era rápida, mas ela ainda não era capaz de escapar da impressionante velocidade de Lin Ming. Até o momento, os vários aspectos de combate de Lin Ming poderiam ser chamados de perfeitos. Era como se ele não tivesse fraquezas, apenas vantagens. A mulher com o chapéu de bambu vermelho respirou profundamente. Este homem é ponto. Ela balançou a cabeça. Tal oponente já estava além do seu nível. Talvez ela tivesse a capacidade de enfrentar os ataques conjuntos dos três prodígios da mansão marcial sagrada, mas querer derrotá-lo seria muito difícil. Quanto a suprimi-los completamente, como Lin Ming fizera, isso era impossível. Lin Ming olhou para Cheng Weiping. Neste momento, a expressão de Cheng Weiping estava feia além da descrição. Lin Ming, não leve as coisas longe demais. Você não vai ficar no espaço desta terra dos sonhos para sempre. Depois que este encontro marcial número 1 do reino dos deuses terminar, você pagará um preço muito alto. Lin Ming riu. Eu não me importo com o preço que terei que pagar no futuro, mas você terá que pagar o preço agora. Lin Ming de repente avançou, transformando-se em um fantasma enquanto se dirigia para Cheng Weiping. Ah! Cheng Weiping gritou selvagemente. A lança vermelha carmesim em suas mãos estocou na direção de Lin Ming, mas ele sabia que sua resistência não passava de um esforço fútil. O espaço da energia Ongmeng apareceu. Toda a força do Cheng Weiping rapidamente deixou seu corpo. Ao mesmo tempo, Lin Ming disparou sua lança. Dança flamejante do Lótus Azul. As quatro primeiras leis do fogo se fundiram e um enorme lótus azul começou a florescer. Uma furiosa coluna de chamas invadiu os céus, engolindo tudo. Cheng Weiping gritou descontroladamente enquanto seu corpo se desintegrava em cinzas devido às chamas. Cheng Weiping morreu. Depois que ele morreu, seu corpo se transformou em pura energia de terra dos sonhos que se moldou em várias formas no ar. Lin Ming estendeu a mão, absorvendo toda essa energia. A energia penetrou em seu corpo através das pontas dos dedos, nutrindo a marca da lei sonho divino em sua alma. Durante este processo, Lin Ming também observou a reação de todos os artistas marciais ao seu redor. Como ele esperava, além dele, ninguém conseguia ver a energia da Terra dos Sonhos. Essa energia da Terra dos Sonhos era uma forma extremamente especial e única de energia. Embora parecesse semelhante a coisas como alma e mente, era fundamentalmente diferente. Isso não era algo tão simples quanto a energia usada em ataques de alma, mas algo em um nível completamente diferente. A energia dessa Terra dos Sonhos é criada pela Empire Sonho Divino. Ou ela estabeleceu um sistema de cultivo completamente novo baseado na lei sonho divino que descobriu. Lin Ming murmurou para si mesmo, repleto por uma curiosidade ainda maior com relação à Empire Sonho Divino. Parecia que o que Mu Qianshui dissera era verdade, o status da Empire Sonho Divino não era inferior ao do Império Primordial. Ela era alguém que estava no topo de todo o reino dos deuses. Depois de absorver a energia de Cheng Weiping, Lin Ming olhou para seus próprios pontos de mérito. O número subiu novamente. Os pontos de mérito de Lin Ming eram originalmente 3.360.000.
Mas depois de matar Sheng Weiping, o número aumentou em 2.970.000, saltando diretamente para 6.330.000. E agora, a classificação de Li Ming tinha saltado e avançado para o 17º lugar do grande mundo verdadeiro marcial. No entanto, isso ainda não era o fim. Li Ming olhou para o aleijado Sheng Qianyao e o mesmo também olhou para Li Ming. Os pulmões de Sheng Qianyao haviam sido dilacerados e seu coração estava quase despedaçado. Ele estava confiando em sua poderosa vitalidade para manter seus últimos suspiros. Ele não podia mais falar, mas a congelante intenção assassina em seu olhar era cruel. Li Ming sorriu, sem se importar nem um pouco. Ele levantou sua lança e perfurou a garganta de Sheng Qianyao, acabando com sua vida. O corpo de Sheng Qianyao se transformou na energia de Terra dos Sonhos, que foi absorvida por Li Ming. Seus pontos de mérito subiram descontroladamente novamente. No entanto, esse crescimento foi metade do que ele recebeu ao matar Sheng Weiping. Isso porque seus pontos de mérito já haviam ultrapassado os de Sheng Qianyao e ele só conseguiu 30% de seus pontos de mérito. 7.810.000, classificado em 14º do grande mundo verdadeiro marcial. Ainda há uma última pessoa. Li Ming olhou para a última, Shen Ganhan. Neste momento, seu corpo estava coberto de sangue e seu belo rosto era pálido e sem vida. Olhar para ela despertava a simpatia de qualquer homem comum. Mas as emoções de Li Ming não se modificaram. Sem hesitar, ele estendeu a lança e ela atravessou o peito de Shen Ganhan. Você é implacável. Shen Ganhan apertou seu peito enquanto cuspia essas últimas palavras. Finalmente, ela não podia mudar seu destino de ser transformada em energia e esta ser absorvida por Li Ming. Assim, todos os 3 prodígios da mansão marcial sagrada morreram. Os pontos de mérito de Li Ming atingiram um número drástico de 9.110.000. Ele estava em 12º lugar no grande mundo verdadeiro marcial. 9 milhões, mas ainda não estou entre os 10 melhores. Parece que para ficar entre os 10 melhores eu vou precisar de pelo menos 10 milhões de pontos de mérito. Zhong Wenshu estava classificado em 19º quando tinha 5.600.000 pontos de mérito. Se ele dobrasse isso e alcançasse 11 milhões, ele teria conseguido chegar aos 10 melhores. Com esse raciocínio, parecia que ficar entre os 5 melhores exigia de 20 a 30 milhões de pontos de mérito. Os 3 primeiros exigiriam um número ainda mais aterrorizante. Quanto ao número 1, não se sabia quantos pontos de mérito eram necessários para chegar a esse ponto. Isso deve ser uma quantia insana, disse Li Ming. Ele olhou para os outros participantes. Enquanto Li Ming olhou para essas pessoas, todos sentiam que seus corações pararam de bater por um momento. Eles subconscientemente se afastaram. Mas assim que eles pensaram sobre isso, não havia qualquer razão para Li Ming matá-los. Seus pontos de mérito eram muito baixos, então não havia sentido em matá-los. Quando perceberam isso, eles se acalmaram um pouco. Ainda assim, seus olhares tinham uma pitada de receio quando olhavam para Li Ming. Este Li Ming é muito insano. É perfeito matá-los agora, mas como ele vai lidar com a vingança da mansão marcial sagrada no futuro? Quem sabe, talvez, ele se junte a uma influência formidável. Já que Li Ming é tão forte, há uma chance de ele ficar entre os 3.000 melhores de todo o reino dos deuses no futuro. Haverá indubitavelmente incontáveis influências com o poder de um Lorde Absoluto tentando conquistá-lo e fazer com que faça parte de seu grupo. Ficar entre os 3.000 melhores é um pouco exagerado. Ficar entre os 3.000 melhores significa que ele tem a força para ser o número 1 em um grande mundo. Isso é ser o melhor artista marcial júnior de um grande mundo. Um grande mundo tinha trilhões de participantes e todos que se atreviam a participar eram gênios de sua geração. Desses trilhões de gênios, o que significava se classificar em primeiro? Mesmo o principal discípulo da Terra Santa do verdadeiro marcial não era arrogante o suficiente para dizer que ele estava em primeiro lugar no grande mundo verdadeiro marcial. Ele só diria o que ele era quando liderasse todos os outros por uma margem significativa. Depois de matar os 3 prodígios da mansão marcial sagrada, a energia dos sonhos dentro do meu corpo já atingiu um nível muito saturado. É o suficiente para eu meditar quanto às leis dessa terra dos sonhos.
Além disso, se eu quiser ganhar ainda mais pontos de mérito, terei que sair da cidade imperial e memorial e caçar os principais mestres das outras cidades. Para mim, isso é apenas uma perda de tempo. É melhor eu voltar para a cidade e treinar por enquanto, pensou Li Ming. Seu corpo se transformou em um feixe de luz quando ele avançou de volta para a cidade imperial e memorial. Assim que a figura de Li Ming desapareceu do horizonte, só então os muitos participantes ainda presentes relaxaram. Esta estrela maligna finalmente foi embora. Se um mortal permanecesse nos mesmos terrenos que um tigre, mesmo que esse tigre tivesse comido seu pedaço de carne, eles inevitavelmente ainda sentiriam medo e cautela. Não podemos mais ficar aqui. Em particular, aqueles que têm mais de 1 milhão de pontos de mérito devem se esconder. Sim, temos que nos esconder ou ficar na cidade, senão seremos mortos pelos 3 prodígios da mansão marcial sagrada. Os artistas marciais no Cânion dos Pesadelos conversaram entre si usando transmissões de som de verdadeira essência. No espaço de um único dia, Zhong Wenshu e os 3 prodígios da mansão marcial sagrada morreram e perderam a maior parte de seus pontos de mérito. No próximo momento, eles definitivamente estarão caçando outros participantes para absorver seus pontos de mérito. Se eles ficassem no Cânion dos Pesadelos, era possível que eles seriam caçados. Mundo da Luz Carmesim, em um palácio divino abaixo do pergaminho flutuante gigante, o Liesh segurava um bule de chá de vidro nas mãos, tomando um pouco de chá, enquanto se gabava em voz alta para todos ao seu redor. Neste momento, seu rosto estava corado devido ao sucesso. Isso poderia ser dito estar desfrutando de seu sucesso. Eu já disse isso, quando julgo alguém, quando estive errado. Eu disse que Li Ming iria surpreender o mundo neste encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses, e o que você sabe, ele já tem mais de 3 milhões de pontos de mérito. Ele está no 28º lugar agora e em apenas alguns dias, ele provavelmente ficará entre os 20 melhores. Se isso continuar, ele vai até mesmo ficar entre os 5 melhores do grande mundo verdadeiro marcial antes das preliminares. O Liesh se gabava. Na verdade, ele não tinha certeza de que altura Li Ming poderia alcançar. Afinal, ele não entendia os segredos de Li Ming e o que aconteceu no Palácio Sereno. Pessoalmente, ele achava que alcançar os 10 melhores rankings de um grande mundo já era dar muitos elogios a Li Ming. Quando a classificação de Li Ming subiu drasticamente, isso era claramente porque ele matou um gênio de uma terra santa com o poder de um Lorde Absoluto. Para fazer isso, ele deveria ter a força para ficar entre os 10 melhores. Mas até ele sentiu que era um pouco exagerado falar sobre ficar entre os 5 melhores. Velho Wu, tenha cuidado ou o vento cortará sua língua. Eu me lembro quando isso começou, você disse que Li Ming só alcançaria os 50 melhores rankings e varreria os outros 3 clãs, mas agora você mudou de opinião e disse que ele ficará entre os 5 melhores. Eu acho que suas palavras estão um pouco exageradas. Velho Wu, você se torna mais e mais orgulhoso a cada ano. Eu acho que você simplesmente não entende a situação de Li Ming, então você está apenas dizendo coisas aleatoriamente. De que modo eu estou falando aleatoriamente? Os olhos de Wu Liesh se arregalaram, a barba dele esvoaçando ao redor. Li Ming já deixou o clã ancestral da Fenish há vários anos para se aventurar. Você simplesmente não tem ideia do nível que Li Ming alcançou desde o começo. Você dizer que ele chegará aos 5 melhores é um disparate para começo de história. Os anciões dos outros clãs das bestas divinas já concordavam subconscientemente que Li Ming era aterrorizante, mas eles ainda provocavam Wu Liesh. Assim que Wu Liesh estava prestes a dizer algo, o discípulo do clã ancestral da Fenish responsável por vigiar o pergaminho de Jade e responsável pela procura de membros subitamente gritou assustado: Ancião Wu! O que é isso? Pare de fazer tanto barulho por nada. Wu Liesh se virou para olhar. O discípulo engoliu em seco. Ele disse lentamente: os pontos de mérito do irmão aprendiz Júnior Lin subiram repentinamente e agora estão em 9.110.000. Ele agora está classificado no 12º lugar do grande mundo. O quê? Não foi apenas o Liesh que ficou chocado, mas todos os outros anciãos presentes também ficaram.
Os pontos de mérito de Lin Ming estavam em apenas 3.360.000, então como eles subitamente poderiam subir para 9.110.000?